Boa noite a todos. É com uma grata satisfação que eu tenho a oportunidade de apresentar o professor Jorge Bacelar Gouveia, que é professor de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a quem literalmente conversei e combinei na porta de embarque do avião, pois ele estava no aeroporto de Lisboa, vindo a Porto Alegre, quando eu consegui então fazer o contato ontem de manhã, para que ele viesse hoje aqui conversar conosco. Fechamos a conversação depois que o senhor desembarca, pega as malas e aí vai ao hotel. Então foi tudo muito rápido em relação a isso, mas o professor prontamente atendeu ao nosso convite, aceitou aqui a oportunidade de vir conversar conosco na nossa faculdade, que por conta até da sua atividade de mobilidade estudantil, inclusive com Portugal, também aceitou esta oportunidade criada de última hora, e aí faço agradecimento à faculdade, faço agradecimento aos professores, especialmente ao professor Neda e ao professor Calil, que gentilmente concordaram em possibilitar que seus alunos estivessem aqui nesta ocasião. Alguns deles também meus alunos, o que me deixa mais satisfeito em ter conseguido esta oportunidade. Professor, gostaria também de fazer uma saudação aos meus colegas professores aqui da FMP, professor André Coelho, professor Mauro Fonseca Andrade, que também tiveram experiência na mobilidade estudantil internacional, professor André Coelho em Lisboa, professor Mauro Fonseca Andrade em Barcelona, e aí colaborando então com essa atividade acadêmica que nos traz aqui hoje. O professor Jorge Bacelar Gouveia é professor doutor, presidente do Conselho Científico da Universidade Nova em Lisboa, como mencionei para vocês, professor catedrático de Direito, jurisconsulto, advogado, autor de livros, artigos, referência em Portugal na matéria do direito constitucional e, com certeza, aqui nos trará uma oportunidade de conhecer muito mais da doutrina que vem do além-mar para nós e que muito nos influencia. Professor, a palavra está com o senhor. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer, um grande gosto retornar a Porto Alegre e, nesta ocasião, de estar na fundação da Escola Superior do Ministério Público. Agradeço ao professor Rodrigo as amáveis palavras, também este convite e a organização fantástica em tão pouco tempo desta minha conferência, e também dizer que da parte da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que é também uma faculdade pública de Direito, hoje temos duas faculdades públicas de Direito em Lisboa, teremos todo o gosto em colaborar aqui com a Escola Superior do Ministério Público, também tendo mobilidade entre professores e entre alunos. Aliás, como Presidente do Conselho Científico, teria todo o gosto em que essa mobilidade se pudesse concretizar. Também sou professor numa outra universidade, na Universidade Autónoma de Lisboa, que também, sendo privada, às vezes tem mais facilidade nesse tipo de mobilidade. Em relação ao tema da minha intervenção, e cumprimento, claro, os professores que aqui estão, que disponibilizaram os seus alunos, e também cumprimento os alunos obedientes que obedeceram às ordens dos professores para aqui estarem. É sempre bom termos alunos obedientes e sabedores. Mas o tema é um tema que julgo que tem interesse, que é relacionar os direitos humanos com a justiça. Já que estamos numa escola ligada ao Ministério Público, o tema da justiça é um tema fundamental. O Ministério Público é uma estrutura fundamental de justiça. E eu lembrei-me, falando de justiça, também falar de direitos humanos, até porque este ano também comemoramos o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um grande ano, uma grande efeméride que merece ser comemorada e tem sido, aliás, em diferentes instâncias. Também é um ano importante para o Brasil porque a Constituição Cidadã prefaz a bonita idade de 30 anos, e julgo que são várias efemérides que se justifica celebrar. E, portanto, falarei um pouco sobre direitos humanos, ligando os direitos humanos à justiça. Tem aqui o sumário da minha intervenção e, portanto, duas partes. Em primeiro lugar, frisar aquilo que têm sido os direitos humanos
no plano universal e no plano regional, como é que as coisas aconteceram desde esse grande dia, que foi o dia 10 de dezembro de 1948, quando foi aprovada a Declaração Universal, até hoje, como é que as coisas foram evoluindo em matéria de proteção internacional de direitos humanos, e depois uma análise mais específica para salientar a importância dos direitos humanos no que respeita ao funcionamento da justiça. E o que é que isso implica e quais são as exigências e os desafios que se colocam à justiça da perspectiva do cidadão e como é que o cidadão deve encarar a justiça e como é que a justiça deve servir a cidadania. Portanto, são essas as duas perspectivas que eu gostaria aqui de referir. E em relação ao primeiro tema, que tem a ver com a importância dos direitos humanos, do direito internacional, julgo que é bom referir o Big Bang dos direitos humanos. Na astronomia temos o Big Bang, que é para já a teoria mais explicativa da origem do universo. Também aqui em matéria de direitos humanos, o Big Bang foi esse tal dia 10 de dezembro de 1948, quando em Paris a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A resolução nessa altura, e ainda hoje as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas não são vinculativas, a não ser em casos excepcionais, a admissão de novos membros, questões orçamentais, eleição de certos titulares dos órgãos das Nações Unidas, mas esta declaração, esta recomendação, esta resolução não sendo vinculativa, é porventura o texto mais vinculativo que há no plano do direito internacional e sobretudo no plano dos direitos humanos, não tanto pela forma jurídica da sua aprovação, porque de facto não tem essa vinculatividade, mas pela importância do seu conteúdo, por realmente ser o primeiro texto que é habitualmente referido como tendo reconhecido no plano internacional, no plano das instituições internacionais dos direitos humanos. E eu digo que tem sido tradicionalmente referido porque às vezes as pessoas esquecem um pormenor que eu gostaria aqui de salientar e que está em favor do continente americano. É um pormenor que eu até, aliás, desconhecia até há bem pouco tempo e que descobri e que tem muito interesse. É que o primeiro texto, na verdade, de proteção dos direitos humanos no plano internacional não foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada em abril de 1948 na Conferência de Bogotá. E, portanto, nós temos a ideia de que a Declaração Universal, aprovada em Paris no âmbito das Nações Unidas, foi a primeira, claro, foi a primeira do sistema das Nações Unidas, mas já que estamos a falar em primeiros textos de direitos humanos no internacional, este, porventura, que é um texto de que não se fala habitualmente, eu desconhecia-o, mas de facto é talvez este realmente o primeiríssimo texto de proteção dos direitos humanos ao nível de instituições internacionais. Portanto, este é um ponto que eu gostava aqui de frisar. A Declaração Universal, que se mantém até hoje inalterável, foi essencialmente redigida por duas pessoas, um professor francês, René Cassin, e a viúva do presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Aliás, o professor René Cassin mais tarde receberia o Prémio Nobel da Paz. E a Declaração Universal é, de facto, um texto, para a altura, muito importante, porque é uma combinação de vários equilíbrios. Nós estávamos numa fase do pós-Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal não é apenas uma declaração de direitos civis e políticos, também já tem direitos económicos, sociais e culturais, embora não em tão grande medida. E, por outro lado, do ponto de vista da fundamentação filosófica, embora predomine uma concepção justnaturalista dos direitos humanos, não é apenas uma concepção justnaturalista. Também tem uma fundamentação de base sociológica. Portanto, podemos dizer que a Declaração Universal comporta dentro de si vários tipos de fundamentação e de racionalidade do ponto de vista da justificação desses mesmos direitos humanos. E, portanto, desse ponto de vista, vale a pena voltar a estudar a Declaração Universal e perceber que ela representa um equilíbrio que é sempre difícil no âmbito internacional entre diferentes blocos, diferentes culturas, diferentes concepções de vida e de sociedade. Mas, de facto,
podemos dizer que há uma fundamentação primordialmente naturalista, embora certos direitos sejam dependentes de outras visões a respeito da justificação desses mesmos direitos humanos. Claro que o contexto em que a Declaração Universal foi aprovada era um contexto também ele próprio em mudança. Estávamos no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra muito sangrenta, entre 39 e 45, em que, aliás, o próprio Brasil também participou. Por acaso Portugal não participou, ficou um país neutro, mas embora numa neutralidade disfarçada, digamos assim, mas que nos salvou dos horrores, realmente, de uma participação direta da Segunda Guerra Mundial. Mas, nesta altura, e já antes da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional estava em mudança. O direito internacional do século XX não tem nada a ver com o direito internacional do século XIX ou com os primórdios da chamada Paz de Westfália, porque todo o século XX é um século de erosão progressiva da soberania dos Estados e com fenómenos novos que nunca tinham sido experimentados. Desde logo, o fenómeno do multilateralismo. A primeira organização multilateral geral de fins gerais foi a Sociedade das Nações, que, por sinal, não foi muito bem sucedida, mas foi o reconhecimento da necessidade dos países se poderem concertar no âmbito internacional, não de uma forma bilateral, mas através de uma instituição que representasse o interesse comum da humanidade. Essa foi uma tentativa, embora falhada, da Sociedade das Nações, que depois seria seguida pela Organização das Nações Unidas, que felizmente até hoje tem dado conta do recado e ainda não falhou rotundamente e vamos esperar que não falhe, até porque tem um secretário-geral português, o engenheiro António Guterres, portanto mais uma razão para que não possa falhar. Outro aspecto também muito importante, esse, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, é a questão do uso da força. É uma questão que está hoje outra vez na atualidade. Durante o século XX, também já no século XIX, uma das questões centrais do direito internacional era como limitar o uso da força, retirar aos Estados o direito de fazer a guerra, o direito discricionário de fazer a guerra, o direito à guerra, o tal jus belli. Isso foi sempre, ao longo de muitos séculos, uma questão filosófica e até teológica importante, em que muitos autores de renome intervieram dando as suas opiniões a esse respeito, mas a juridificação da limitação ao direito à guerra ou a sua eliminação em termos gerais só aconteceu de facto com a Carta das Nações Unidas em 1945. Até lá houve passos que foram caminhando no sentido da solução final, que foi a solução da proibição geral do uso da força. Foram passos importantes, mas essa proibição geral só viria a acontecer a partir de 1945, com a única exceção do uso da legítima defesa. E claro que a decretação do uso da força fica sempre monopólio da decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Sei que até hoje isso não evitou que houvesse guerras regionais, felizmente que evitou até à data da Terceira Guerra Mundial, espero que nunca venha a acontecer, porque essa será provavelmente a definitiva e a última de todas, mas não evitou conflitos regionais, é verdade. O último mais significativo foi a Segunda Guerra do Golfo, como todos nós sabemos, mas, não obstante esse facto, tem sido uma regra importante, que tem levado os países à moderação do uso da força. Embora também se deva dizer que há uma contestação crescente em relação a uma visão restritiva da legítima defesa internacional, com novas concepções, sobretudo da doutrina anglo-saxónica, que tem vindo a defender uma legítima defesa preventiva ou uma legítima defesa preventiva, precisamente depois da Segunda Guerra do Golfo, para justificar uma intervenção dos Estados mais longe do seu território e temporalmente mais antecipada em relação à eventualidade de uma ameaça que se pudesse considerar iminente ou que estivesse para acontecer, portanto antecipando temporalmente e espacialmente a defesa contra essa mesma ameaça. Também outro aspecto muito importante do século XX em matéria de direito internacional foi a intervenção efetiva e reguladora nos espaços internacionais, porque até meados do século XX os espaços internacionais eram zona de ninguém, zonas ajurídicas, digamos assim.
Bem, em grande medida eram zonas ajurídicas porque não havia utilidade humana para a exploração desses espaços. Não havia exploração espacial, portanto não vale a pena regulamentar o espaço exterior se ninguém pode ir lá. Seria sempre uma inutilidade. Mas, na verdade, várias foram as soluções para estabelecer a regulamentação, quer do mar, aliás, em várias conferências, a primeira conferência em 58, a segunda em 60 e, sobretudo, a terceira conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar entre 73 e 1982, da qual resultou a chamada Convenção de Montego Bay. Foi muito importante essa convenção porque mudou substancialmente os critérios de justiça no aproveitamento das utilidades do próprio mar, introduzindo novos fatores de equidade entre países pobres e ricos, entre países litorâneos e países interiores. Isso também sucedeu no caso do espaço exterior, com um importante tratado de 1967, estabelecendo a liberdade da utilização do espaço exterior, mas também estabelecendo o caráter inapropriável dos corpos celestes, e, portanto, para evitar que o espaço exterior fosse, de novo, uma zona de conquista territorial, como tinha sido já o globo em muitas fases da nossa história, e também o próprio espaço aéreo, a partir do momento em que os aviões e a navegação aérea se tornou corriqueira, digamos assim, a partir de 1944, com a Convenção de Chicago, que é um texto fundamental no direito aéreo, e depois com as convenções relacionadas com a responsabilidade do transporte aéreo de Varsóvia e de Montreal. Portanto, são textos muito importantes do ponto de vista do direito internacional e que têm como característica comum não só a ideia de um sentido de justiça para a utilização desses espaços. Portanto, é a ideia de que não são espaços jurídicos e espaços em que predominam os Estados mais fortes, mas também, sobretudo, são regulamentações que vêm a limitar estes espaços que estejam na órbita da soberania dos Estados, porque todos os Estados litorâneos têm um espaço marítimo, todos os Estados têm um território litorâneo, têm um território marítimo, todos os Estados têm um território aéreo, poucos têm tecnologia espacial, mas estas convenções significaram também que o direito internacional se pode arrogar no direito de limitar a soberania dos Estados, recortando os termos do exercício soberano dos poderes dos Estados, quer nos seus mares, quer nos seus espaços aéreos. Depois, outro aspecto muito importante também, não tem a ver com o Brasil, porque felizmente o Brasil já se tornou independente há quase 2 séculos, mas o problema das independências africanas e a descolonização africana, que era um tema central. Até a Segunda Guerra Mundial eram poucos os países africanos independentes, 2 ou 3, e realmente as independências africanas só foram dadas depois da Segunda Guerra Mundial, com a introdução na Carta das Nações Unidas, com o princípio da autodeterminação dos povos. E isso também gerou depois um movimento muito importante de novas regras relacionadas com o direito internacional do desenvolvimento, que é uma outra área também extremamente importante. Mas, portanto, isto é o contexto que está subjacente aos direitos humanos. Os direitos humanos nascem no seio destas mudanças significativas no direito internacional, que deixa de ser um direito internacional de natureza arbitral, de mera coordenação de reciprocidade, para ser um direito internacional que exerce autonomamente um poder contra os Estados e subordina parcialmente as soberanias dos Estados a normas de direito internacional que se impõem a esses mesmos Estados. Isto também quer dizer que a proteção da pessoa humana, ficando na órbita do direito internacional, essa proteção acaba por ser um complemento à proteção da pessoa humana que já existia no próprio direito estadual. Nós podemos achar que os direitos humanos foram uma grande conquista, e é verdade, ou seja, o reconhecimento ao nível internacional dos direitos humanos, mas antes deles aparecerem, é preciso não esquecer, já havia proteção da pessoa humana. Aliás, o direito só existe para proteger a pessoa humana, não faz sentido um direito contra as pessoas. O direito existe para proteger as pessoas. Quer o direito público, através dos direitos fundamentais do constitucionalismo, ou o direito penal com as garantias dos arguidos e várias garantias na aplicação da lei substantiva,
ou o direito tributário com as garantias dos contribuintes, e o próprio direito privado também, hoje, e é uma matéria muito estudada, visa proteger os direitos das pessoas. O que é que são os direitos de personalidade do direito civil, se não também a proteção da pessoa humana através do direito civil, ou o direito do trabalho, que nasceu em circunstâncias importantes de conflito no âmbito da chamada questão social de fins do século XIX. Mas isto significava que não era necessário ter direitos humanos? Não, é que precisamente esta proteção dada ao nível do direito estadual, quer o direito público, quer o direito privado, mostrou à saciedade, em muitas circunstâncias, a insuficiência dessa proteção. Ou porque essa proteção, por isso simplesmente, não existia, ou existindo era ineficaz, não era levada a sério, não era praticada, quer pelos tribunais, quer pela doutrina, quer pelo legislador ordinário, que muitas vezes boicotava as garantias constitucionais existentes nos textos das constituições dos vários países. E, portanto, qual é a novidade que aqui é trazida pelos direitos humanos no âmbito do direito internacional? É a novidade de haver posições subjetivas inerentes ao ser humano que têm, no fundo, três características fundamentais e que são decisivas para a sua importância e para marcar a diferença em relação ao período anterior. Por um lado, a questão da universalidade. Os direitos humanos, se são alcandurados ao direito internacional, isso significa que eles, afinal, são comuns a toda a espécie humana e, portanto, não há direitos humanos do Ocidente e do Oriente, não há direitos humanos do Norte e do Sul, não há direitos humanos dos países envolvidos e dos países em vias de desenvolvimento. Os direitos humanos são comuns ao ser humano, independentemente da sua cultura, da sua região, do seu estado de desenvolvimento económico ou social. E, portanto, a ideia da universalidade dos direitos humanos só pode ser concebida ao nível do direito internacional, porque os direitos estaduais nunca tinham tido essa possibilidade. Não obstante algumas concessões filosóficas, evidentemente, que tentaram a generalização dos direitos humanos como direitos inerentes à pessoa humana e sendo direitos universais. Mas, na verdade, os direitos humanos, ao serem aprovados por textos internacionais, isso mostrou ser possível a positivação de direitos humanos em termos de reconhecimento da sua universalidade. E depois outra característica muito importante, a própria superioridade do direito internacional. Porque o direito internacional, ao existir, por ser internacional, por ser supraestadual, está acima dos direitos dos Estados. E se é verdade que, em grande medida, os Estados só se vinculam ao direito nacional se assim o entenderem, através do princípio do consentimento em relação aos tratados internacionais, não é menos verdade que, em muitas décadas, muitas construções e institutos importantes foram sendo elaborados para, precisamente, prescindir do consentimento e da liberdade de vinculação dos próprios Estados, quer através do conceito de obrigações internacionais erga omnes, quer através do conceito do chamado jus cogens internacional. E, portanto, os direitos humanos são precisamente o exemplo perfeito da afirmação de direitos e de posições subjetivas, mesmo contra a vontade dos Estados e, portanto, direitos subjetivos superiores à vontade interna e estadual dos próprios Estados. E isso também significa que, evidentemente, essa superioridade envolve também a obrigatoriedade de respeitar esses mesmos direitos. Claro que os direitos humanos, a partir de 1948, dezembro ou abril em Bogotá, na América, não foram, no plano internacional, a primeira preocupação com a proteção da pessoa humana. Não foram. É de longe a mais perfeita, a mais ampla, a mais importante, mas não é a única, porque há outros mecanismos, há outros institutos de proteção da pessoa humana no plano internacional. A mais antiga, porventura, é a proteção diplomática, que é aquela que é conferida pelos Estados aos seus nacionais quando estão no estrangeiro através das suas representações diplomáticas, embora seja uma proteção fraca e, sobretudo, discricionária e submetida à vontade dos Estados e às regras da diplomacia internacional e às relações que as representações diplomáticas têm no Estado estrangeiro com o próprio Estado estrangeiro onde estão sediadas. Depois, outra proteção muito importante que nasceu no século XIX com a Cruz Vermelha Internacional tem a ver com o direito humanitário.
porque é um direito que se aplica num contexto específico quando há guerras, conflitos bélicos. Hoje já não tem que ser uma guerra internacional, pode ser uma guerra civil, com uma alteração às Convenções de Genebra de 1949, feita por dois protocolos adicionais de 1977. Mas a proteção humanitária protege a pessoa humana, mas protege restritivamente a pessoa humana. Apenas não em todos os direitos e não em todas as ocasiões. Quais as ocasiões? O decurso de um conflito militar. Quais os direitos? Apenas os direitos inerentes à condução das hostilidades e ao fim das hostilidades. Claro que o soldado que vai combater não tem direito à vida, porque ele sabe que pode morrer no campo de batalha. Seria absurdo pensar que um soldado que vai combater tivesse direito à vida. No entanto, o direito à vida é o direito mais importante que nós temos, quer nos direitos humanos, quer nos direitos fundamentais, consagrado em todas as Constituições. Mas ainda assim, há certos direitos que têm que ser respeitados, os direitos dos prisioneiros, ou os direitos de os civis não serem objeto de ações militares contra alvos civis, ou a necessidade de socorrer os feridos de guerra através da permissão de acesso dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal religioso, até dos jornalistas que têm direitos especiais de acesso ao teatro de guerra. E, portanto, tudo isso foi sendo construído por um direito humanitário que é hoje muito vasto, em 3 vagas, digamos assim, o direito da Haia, o direito de Genebra e o direito de Nova Iorque, e em que também, além do mais, não só a proteção de grupos específicos, como a proibição de certo tipo de técnicas e meios de guerra, como as armas laser, as armas incendiárias, as minas antipessoal, mais antiga, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a proibição das armas tóxicas e biológicas, que foram sendo sempre consideradas ilegítimas no plano da condução das hostilidades. Realmente o direito humanitário é algo paradoxal. Fico sempre maravilhado a olhar ao direito humanitário, porque o direito humanitário quer uma coisa que é impossível. O que é? Humanizar a guerra. Mas a guerra é humanizável? Na verdade tem sido. Esse é que é o grande milagre do direito humanitário, é que a guerra, apesar de tudo, pode ser humanizada. E tem sido humanizada, até porque estes tratados do direito humanitário são, de todos os tratados internacionais, aqueles que têm maior número de ratificações em termos de todo o mundo. Às vezes não são cumpridos. A Segunda Guerra do Golfo mostrou que em algumas ocasiões não eram cumpridos, não é verdade, em certas prisões, Abu Ghraib, por exemplo, mas, não obstante, são casos isolados, porque de facto, pelo menos do ponto de vista formal, no âmbito do sistema da Cruz Vermelha Internacional, estes tratados têm uma ampla adesão e ratificação por parte de muitos países. Também hoje se fala muito numa outra proteção que na Europa neste momento está a ser muito relevante, que é a proteção dos refugiados e dos asilados políticos. Não dos imigrantes económicos, não é isso, mas daqueles que fogem de um país que está em guerra ou são perseguidos no seu país de origem porque lutam pela liberdade e pela democracia e pelo Estado de Direito, e essas pessoas têm o seu valor, têm o direito de defender a sua pele e têm o direito a que os países que são democráticos os protejam e os possam acolher no seu seio. Portanto, o chamado direito de asilo político, acho que não confundir com o asilo diplomático, que é outra coisa diferente, mas também é um direito na ordem do dia, sobretudo no caso do Mediterrâneo, como sabem, com a questão da Síria. Tem havido vagas enormes de gente que aborda a Europa para se proteger de uma guerra triste que está em curso, talvez agora um pouco menos intensa, no contexto do conflito que graça na Síria. Mas o direito de proteção dos estrangeiros também é uma outra via, e em particular aqueles que são refugiados e exilados políticos, é uma proteção também específica que não se confunde com a proteção de direitos humanos. Em suma, direitos humanos é a proteção permanente, mais ampla, mas o direito internacional trabalha com outras proteções de natureza mais específica para acudir a problemas mais específicos. Bom, mas vamos voltar aos direitos humanos, não sem que antes, aliás, dizer que os direitos humanos de que nós hoje falamos, em grande medida, são a continuação dos direitos fundamentais que foram consagrados nas Constituições. Quando nós falamos nos direitos nas Constituições, costumamos usar a expressão direitos fundamentais. Quando falamos desses direitos consagrados em normas de direito internacional, chamamos de direitos humanos.
às vezes até há autores que falam em direitos humanos fundamentais ou direitos fundamentais humanos. A terminologia é variável, mas pelo menos temos que ter a ideia de que a proteção dos direitos humanos são uma continuação da proteção constitucional dos direitos fundamentais, mas uma proteção diferente, com novas características. Claro, desde logo a característica de ser agora colocada ao nível do direito internacional. Mas a própria evolução depois de 48 até hoje mostrou que a proteção dos direitos humanos descolou, em muitos casos, da proteção constitucional dos direitos fundamentais. Aliás, ganhando mais velocidade do que muitos direitos fundamentais consagrados nas constituições estaduais. Como é que, depois de proclamada a Declaração Universal, se operacionalizou a proteção dos direitos humanos? Porque a Declaração Universal não criou nenhum sistema, apenas proclamou os direitos. O que já de si foi muito importante, porque de facto foi o primeiro texto universal que teve essa missão. Foram sendo desenvolvidos vários sistemas. Há o sistema das Nações Unidas, que porventura é o mais frágil de todos. Os dois grandes tratados que fundam esse sistema são os Pactos de 1966, um para os direitos civis e políticos e outro para os direitos económicos, sociais e culturais. Mas depois disso, as Nações Unidas foram produzindo textos específicos sobre certas categorias de direitos humanos, de proteção da mulher, da igualdade, contra a discriminação, a favor dos refugiados, a Convenção sobre a Proteção dos Deficientes, enfim, várias áreas específicas. Mas, de facto, o sistema das Nações Unidas assenta fundamentalmente nestes dois textos, nos dois pactos internacionais, um de direitos civis e políticos e o outro de direitos económicos, sociais e culturais. Mas proclama esses direitos que são desenvolvidos, são mais densos do que os direitos que estão na Declaração Universal, mas até hoje as Nações Unidas não têm um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. É uma questão que tem sido muito debatida. Foi debatida na reforma das Nações Unidas, que acabou por não acontecer no tempo em que fez 50 anos, e Kofi Annan lançou a discussão e fez, aliás, um importante relatório, mas os países mais importantes opuseram-se à criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. E, portanto, o sistema é um sistema frágil de recomendações, de censuras deliberativas, mas não propriamente de aplicação de multas, de sanções ou de incriminação. A não ser o TPI, porventura, pode ser lateralmente visto como um elemento de proteção de direitos humanos, sobretudo dos direitos humanos mais graves, aqueles cuja violação é considerada como um crime internacional da jurisdição do próprio TPI. Mas, apesar de tudo, é uma proteção indireta e, neste momento, sabemos que o TPI não navega em águas seguras, se é que não vai acabar, e com certeza que tem de ser objeto de uma grave e importante reformulação, porque as coisas têm corrido bastante mal, infelizmente. É uma boa ideia, mas às vezes as boas ideias não são bem postas em prática, e o caso do CPI, penso que houve erros de percurso que podiam ter sido evitados e os resultados negativos estão à vista. Depois, os países que se organizaram regionalmente também acabaram por instalar os seus direitos humanos e os seus sistemas próprios. Aliás, ainda antes das Nações Unidas terem aprovado os Pactos de 66. O primeiro dos sistemas foi o europeu, no âmbito de uma organização política criada logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, chamado Conselho da Europa, que ainda existe e é importante, e aprovou o primeiro texto europeu de direitos humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e esse sistema teve realmente duas coisas pioneiras. E já agora, como europeu, não me levem mal de o referir com orgulho. Embora Portugal, por acaso, só tivesse aderido ao Conselho da Europa depois do 25 de abril de 1974, porque nesse tempo Portugal era uma ditadura. Mas teve duas originalidades. Por um lado, a criação de um tribunal, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, na altura, aliás, antecedido processualmente por uma comissão administrativa chamada Comissão Europeia dos Direitos Humanos, que foi abolida com o Protocolo 11, que alterou substancialmente a Convenção Europeia, e a possibilidade de haver queixas individuais a esse mesmo tribunal. E, portanto, que o acesso dos cidadãos não fosse mediatizado ou mediado ou intermediado por um Estado que depois filtrasse e no limite,
ou na conclusão impedisse o acesso dos cidadãos a esse mesmo tribunal. Este sistema de tribunal depois seria aplicado noutros países, aqui no continente americano, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e depois mais tarde em África, através da Organização da União Africana, que hoje se chama União Africana. Portanto, comparando os vários sistemas, os sistemas regionais são de longe melhores do que o sistema internacional das Nações Unidas, pelo facto que referi de as Nações Unidas não terem um Tribunal de Direitos Humanos, e também se verifica que, de facto, nestes anos todos, nestes 70 anos ou a partir dos anos 60, realmente multiplicaram-se os direitos humanos e foram criadas muitas categorias desses mesmos direitos humanos. Agora, antes de falarmos da justiça, que é a segunda parte, que será menos extensa do que a primeira parte, um ponto importante é como é que os direitos humanos aprovados em tratados internacionais se relacionaram com as Constituições. No fundo, são duas perspectivas concorrentes, que podem entrar em conflito, até pode haver uma disputa. Quem é que protege mais a pessoa humana? É o direito internacional ou é o direito constitucional? Eu aqui fico numa posição um pouco confusa, porque eu sou ao mesmo tempo constitucionalista e juiz internacionalista. E, portanto, tem havido, no fundo, dois processos paralelos, não contraditórios, mas complementares. E não só ao nível dos direitos humanos. Aquilo que se tem chamado, por um lado, a internacionalização do direito constitucional e, por outro lado, a constitucionalização do direito internacional. A Constituição do Direito Internacional é algo mais vasto do que a matéria específica de direitos humanos, porque envolve a transferência e a exportação para o direito internacional dos institutos que nós, no direito constitucional, há 200 anos inventámos: a separação dos poderes, o princípio democrático, a democracia representativa, o Estado de Direito, a responsabilidade civil dos poderes públicos e os direitos fundamentais, já agora. Portanto, hoje o direito internacional é permeável e procura, se não uma Constituição mundial, procura absorver os valores do constitucionalismo. E isso chama-se a constitucionalização do direito internacional. Ainda estamos muito longe disso, não há bem uma cidadania mundial. Agora, vários autores têm procurado criar um tribunal constitucional internacional. Vamos ver o que isso vai dar. Mas também há o processo contrário, porque os direitos constitucionais dos países também beneficiaram, e sobretudo em matéria de direitos humanos, do avanço da maior velocidade que os direitos humanos conseguiram ganhar em relação aos direitos fundamentais. Porque muitas vezes os direitos fundamentais ficaram presos num conjunto de burocracia político-partidária que impede a atualização dos catálogos de direitos fundamentais. Desde logo porque as constituições são rígidas e pressupõem um consenso político alargado, e muitas vezes os partidos não querem esse consenso porque querem ganhar aos outros partidos e, portanto, não querem ceder, e um consenso e uma maioria qualificada, no vosso caso 4/5 ou 2/3 em Portugal, implica a cedência sempre de vários partidos, e os partidos não querem fazer cedências, querem sempre ganhar as batalhas legislativas, evidentemente. E, portanto, com isso, muitas vezes vão postergando a aprovação de novos direitos fundamentais. Qual é a solução? É importar esses direitos através do direito internacional. E felizmente que a vossa Constituição, também é portuguesa já agora, tem cláusulas muito importantes de absorção, de recepção desses direitos fundamentais que são criados lá fora, que são direitos humanos que, ao entrarem cá dentro, se transformam em direitos fundamentais. E isso não é preciso para acontecer nenhuma revisão constitucional, nenhuma emenda constitucional. Isso é uma grande vantagem. E, portanto, quer através do artigo 16 da Constituição Portuguesa, quer através do artigo 5º, parágrafos 2º e 3º da Constituição Brasileira, esses direitos humanos são incorporados, no vosso caso, aliás, depois da emenda 45, até, com toda a clareza, passou a ser dito que esses direitos humanos teriam o mesmo valor do texto constitucional. Cláusula, aliás, muito interessante, suscita depois várias dúvidas, saber se aplica também aos tratados que foram aprovados anteriormente, por exemplo, e saber se um tratado de direitos humanos não atinge essa maioria,
já não tem valor constitucional, é absurdo, porque a natureza é exatamente a mesma. Portanto, essa cláusula do parágrafo 3º do artigo 5º tem muito que se lhe diga. Mas o que é curioso é que eu trouxe aqui um exemplar da Constituição brasileira, o único texto que aqui aparece no fim, o único tratado internacional que aparece no fim como reconhecido como texto de valor constitucional precisamente ao abrigo do parágrafo 3º do artigo 5º, por incrível que pareça, é o único tratado que o Senado Federal resolveu juntar nesta compilação, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas evidentemente não pode ser, a resposta não pode ser só essa. Isso é uma resposta muito limitada em relação ao reconhecimento interno brasileiro do valor constitucional de tratados sobre direitos humanos. Estes são os problemas, muitas vezes, da positivação das coisas e, portanto, às vezes mais vale a doutrina e a jurisprudência resolver o problema do que estar a consagrar na Constituição brasileira normas que depois suscitam as maiores dificuldades e as maiores dúvidas hermenêuticas. Agora, em relação à justiça. Isto é uma casa de justiça e de paz, mas a justiça tem muito a ver com os direitos humanos. Um dos direitos humanos é precisamente o direito à justiça. Se não há justiça, não pode haver direitos humanos e, portanto, não pode haver uma sociedade organizada. Eu aqui gostaria de refletir sobre várias perspectivas que nós podemos ver no direito humano em relação à justiça. Claro que aqui a justiça no sentido de um dos poderes, um dos três poderes, o poder judicial, e aquilo que o poder judicial faz, as suas características de independência, imparcialidade e última palavra na resolução de litígios. Habitualmente nós costumamos distinguir os direitos fundamentais e também os direitos humanos, porque acabaram por absorver já toda a evolução prévia dos direitos constitucionais, em várias gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, até já há uma quinta geração, é capaz de também ser gerações a mais. Mas que os autores sempre que falam de novo direito acrescentam mais uma geração. Aliás, o direito de quinta geração que hoje se fala, até adiro um pouco a essa teoria, é o chamado direito à paz. E há outros novos direitos, o direito à água, o direito aos recursos naturais ou o direito ao ar. Daqui a uns anos também vamos ter como direito humano, infelizmente, o direito ao ar. O direito à água já existe como tal, já está como tal consagrado, não no sentido do direito à água, da propriedade, mas o direito a um uso mínimo e acessível economicamente a uma água limpa, portanto, como um direito básico de todos os seres humanos, o que não impede, evidentemente, a privatização do comércio da água, que é uma coisa completamente diferente. Embora essa questão seja complexa. Agora, também há uma outra distinção dos direitos que tem a ver com a diferença entre direitos materiais, direitos procedimentais e direitos processuais. Os direitos permitem o aproveitamento de um bem jurídico referido a esse direito, o direito à vida, proteger a vida, o direito à liberdade de ser livre, não ser preso arbitrariamente, o direito de associação, poder juntar-me com outras pessoas, poder manifestar-me, direito de manifestação ou de reunião, mas também há direitos de natureza instrumental e processual. Direitos de relação que eu tenho com a administração, com o Poder Executivo, direito de aceder à administração, de ser informado, de conhecer as decisões que a administração toma a meu respeito. Hoje um direito muito importante, como sabem, é o direito de acesso à informação administrativa, o Open File Administration, que tem a ver com o princípio da transparência, é um princípio hoje uma realidade muito importante e muito em voga, sobretudo no combate à corrupção, mas também em relação à justiça também há direitos. E, portanto, para haver um Estado de Direito tem de haver uma justiça que esteja ao serviço do cidadão. Aqui talvez distinguisse, lembrando-me de um grande autor que muitos devem ter, muitos autores leram com certeza, Franz Kafka, que tem 2 livros fantásticos sobre a justiça. Aliás, 2 livros contraditórios, ou 2 perspectivas contrárias da justiça. Um deles, o mais conhecido de todos, é O Processo, em que Joseph K., no fim, é condenado à morte sem nunca saber porquê, não é verdade? Numa ponte. E isso é a visão da justiça persecutória. Portanto, uma primeira dimensão dos direitos dos cidadãos em relação à justiça é os direitos de se defender de uma justiça arbitrária e de uma justiça persecutória. E isso, sobretudo,
nasceu com o liberalismo, em grande medida, essencialmente no processo penal. Portanto, o direito a ter um defensor, o direito a ser ouvido antes de ser julgado, o direito a ser julgado com base em provas, não com base em intenções, como fazia a Inquisição. E, portanto, todos os direitos relacionados com o processo penal que, em grande medida, foram construídos com o liberalismo e com o humanismo do século XIX. Depois, mais tarde, também, isso alargou-se ao processo civil, com o conceito de devido processo legal, através do princípio da igualdade de armas processuais, ou o princípio da necessidade da produção de provas e do formalismo processual. Portanto, esta é a primeira dimensão do direito, neste caso, o direito de o cidadão se proteger da justiça que o quer perseguir e que, em relação a ele, seja uma justiça arbitrária. Mas isto hoje está mais ou menos adquirido. O problema hoje já não é este. O problema que nós temos hoje, no Brasil, em Portugal e em muitos países, é outra face dessa justiça. Agora lembro-me de outro livro de Kafka, O Castelo, que é precisamente o contrário. É a justiça inacessível. É a justiça que não aparece, que nós procuramos, mas que não aparece, que não se realiza. E, portanto, o direito à justiça também é o direito de o cidadão lhe chegar como? Sem discriminações económicas. Não pode ser negado o acesso à justiça só porque ele é pobre, que não tem dinheiro para contratar um advogado, ou porque a justiça não funciona com a rapidez que devia funcionar, o princípio da celeridade processual, ou a justiça não é próxima, é uma justiça distante, muitas vezes acontece isso. Hoje tende a justiça a ser uma justiça de proximidade, ou uma justiça que também deve ser arbitral em muitas circunstâncias, cada vez mais, que se tem revelado, às vezes até mais barata do que a justiça estadual, é coisa que poucas pessoas sabem, mas em muitos casos a justiça arbitral é mais barata do que a justiça estadual. Claro que temos aquela ideia de que a justiça arbitral é para as grandes empresas e que os árbitros da justiça arbitral ganham muito dinheiro e é só para os grandes negócios. É verdade, mas não é só isso. Aliás, eu tenho essa experiência em Portugal, sou árbitro em justiça arbitral, por exemplo, administrativa e tributária. Nós temos justiça arbitral tributária em Portugal. Não julga segundo a equidade, mas os juízes são escolhidos ad hoc, especialistas, professores, advogados, juízes jubilados, aposentados. E a justiça tributária em Portugal é mais barata do que a justiça estadual. Aliás, para já a justiça estadual em Portugal tributária demora 10 anos. É o setor mais negro, mais lento da justiça portuguesa, por um lado. Por outro lado, a justiça tributária arbitral é mais barata. Isso está comprovado através, aliás, de um centro que eu convido a consultar, o Centro Administrativo, o Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária de Lisboa, que chama-se CAD, tem o acrónimo CAD, C-A-A-D, que é de facto um bom exemplo de como é possível fazer justiça arbitral, quer tributária, quer administrativa, mais barata do que aquela que é feita nos tribunais administrativos e fiscais. Nós em Portugal temos uma justiça administrativa e tributária autónoma da justiça comum. Claro que eu também podia aqui falar de uma realidade que conhecem bem, que é também, deste ponto de vista da justiça, que deve ser acessível e que deve atuar, que é o combate que nestes 2 séculos tem sido o combate permanente contra as imunidades do poder. E, portanto, o poder político, seja poder legislativo, seja poder administrativo, até poder judicial, não pode ter imunidades no sentido de ter decisões que não sejam sindicáveis por um tribunal. Por um tribunal, se forem decisões dos outros poderes, de um tribunal superior, se for uma decisão de um tribunal inferior. Isso é uma luta que, sobretudo, conhecem do estudo quer da fiscalização da constitucionalidade, quer do contencioso administrativo, da fiscalização da legalidade dos atos da administração. Aliás, que na Europa começou muito tarde, como também começou muito tarde a fiscalização da constitucionalidade, enquanto que aqui no continente americano, nos Estados Unidos, começaram muito cedo com a fiscalização judicial da constitucionalidade. Mas isso é uma outra matéria
também pode ser vista desta perspectiva, da perspectiva de que se há direito à justiça, é para a justiça agir, anulando e invalidando os atos jurídico-públicos que sejam considerados ilegais ou que sejam considerados inconstitucionais. Estes são, porventura, hoje os pontos mais importantes que estão em cima da mesa, mas cabe aos cidadãos e aos brasileiros em particular lutar por realmente ter uma justiça que possa ser efetiva, que seja eficaz, que seja respeitada, que tenha meios, muitas vezes não tem, que tenha um número suficiente de juízes e as instituições envolvidas na justiça, quer o Ministério Público, quer os próprios advogados, quer os defensores públicos, que é uma figura que tem aqui que nós não temos em Portugal, os defensores públicos. Tudo isso pode contribuir para uma justiça que seja mais efetiva e que esteja presente na resolução de litígios e na proteção e na tutela dos direitos e dos interesses dos cidadãos. Portanto, esta é a minha perspectiva. Muito gosto em aqui estar. Vejo que estiveram muito atentos durante estes minutos, é bom sinal. E agradeço ao professor Rodrigo e aos colegas que aqui estão esta oportunidade também de conhecer esta fantástica escola e desejar as melhores felicidades nos vossos cursos e nas vossas carreiras profissionais. Muito obrigado pela vossa atenção. Professor, eu que